começando. Ok. Bom, são 11h45, vamos começar. Eu queria só dizer uma palavrinha, que era agradecer em nome da escola a presença do professor Lima Carvalho e do professor Zé Quaresma. É sempre interessante ter aqui assim alguém que vem de fora, alguém que com uma larga experiência, como vão ver pela apresentação do currículo, na área das belas artes, onde futuramente muitos de vós estarão, e simultaneamente também um atual professor de belas artes. E é sempre bom que as pessoas venham partilhar os seus saberes, as suas experiências connosco, e a eles, muito obrigado em nome da escola. Eu agradeço aqui ao professor me ter convidado a estar aqui convosco. É sempre importante esta ponte entre os 70 e tal anos e os 20 e os 19 anos. Isto cria ligações importantes, para além dos livros. A comunicação pessoal é muito importante. E agradeço ao professor Quaresma que fez força para eu vir. Se ele não faz força, eu não vinha. Quem fez força foi o Camões. Foi o Camões que fez força para eu vir cá. Eu digo que é importante, eu não me quero desviar dos temas, posso me desviar, mas é importante porque eu, quando tinha a vossa idade, ou mais um ano ou dois, e eu conheci alguns artistas que hoje são históricos. O Eduardo Viana, na escola de Porto, fazíamos lá uns festivais, o Almada Negreiros, foram pessoas que eu não conhecia pessoalmente, que eu estava a viver no Porto, nasci no Porto, estava a viver no Porto, e foi assim numas conferências que conheci esses, entre aspas, monstros atualmente da arte portuguesa, do modernismo da arte portuguesa. O Almada até disse uma coisa um bocadinho assim, disse: é pela primeira vez que entro numa escola de belas artes. E nós achámos uma graça a isso. Bem, isso é só para ver a importância que pode ter os diálogos com conhecimentos anteriores, com experiências anteriores. Mas queria começar íamos falar do grupo Acre. O grupo Acre aparece em 74, mas antes do grupo Acre, o grupo Acre não aparece por o Divino Espírito Santo, não é? Não cai do céu aos trambolhões, cai dentro de um contexto. É preciso ver o que é que estava a passar em 71, 72, 73 e 74. Eu não vou contar o que se passava nessa altura, que era, então saíamos daqui, né? Eram umas semanas, mas quer dizer que 72, 73 e 74, mas muito 72, 73, estava a haver uma pujança económica, financeira e artística. Estávamos no consulado, na vigência do Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano, apesar de tudo, tinha criado a primavera, não é? Aquela primavera, aquela esperança política, e tinha, isto é que é muito importante, e entrem aqui muitas cadeiras à frente, entrem, e tinha favorecido, não se esqueçam disso, tinham favorecido os professores e certas classes, quer dizer, havia um certo dinheiro, e ele, como tinha sido antigo professor, tinha favorecido os professores. Porque os professores, quando eu comecei a dar aulas ainda no tempo de Salazar, eram muito mal pagos. E era pior que a Troika. Era muito pior que a Troika, e isto na altura de Salazar, porque os professores não ganhavam nas férias. E as férias eram 2 meses e tal, 2 meses e meio, às vezes 3 meses. Havia. Bem, mas agora isto não vem ao caso. O que vem ao caso é que em 72, 73, 74, há um certo desafogo económico. A arte começa a prosperar. Vende-se arte. Abrem muitas galerias. A subida dos quadros e da pintura sobe. Aparecem galerias em toda a parte. Era quase uma moda aparecerem galerias. Os preços apareciam nos jornais e na televisão e eram surpreendentes. Vendeu-se o quadro do Almada por 1000 e tal contos, 1700 contos.
que era uma fortuna na altura, porque um automóvel custava 50 contos. Façam as contas, um automóvel normal custava 50 contos e o quadro vendeu-se por 1.700 contos. Quer dizer, isto pasmou as pessoas. Como é que é possível? Bem, estava a haver galerias a Tempo, a Salmamed, a Judite da Cruz, está aqui pessoas que até me podem ajudar nisso. No Porto, a Galeria 2, a Galeria... várias galerias. Estavam a aparecer por todos os lados. A Galeria Abel Salazar, muitas galerias. E estava-se a vender. Havia festas, havia encomendas de pintura. Os artistas mais conceituados na altura, que não era o meu caso, mas os mais conceituados na altura tinham encomendas, tinham uma lista de espera. E eu lembro-me que a minha sogra estava na lista de espera de um artista que agora... Havia um momento eufórico das artes. O que é que acontece? Subitamente, dá-se o 25 de Abril. Dá-se o 25 de Abril e imediatamente toda essa euforia financeira, artística, cai de uma maneira. Quer dizer, os bancos fecharam, não sei se lembram, o 25 de Abril foi uma quinta-feira, num dia de sol, num dia de calor, não é? Um dia espantoso. O 25 de Abril dá-se uma quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e durante uns dias fecham os bancos. Quem tinha dinheiro no bolso tinha, quem não tinha dinheiro no bolso não tinha, porque não havia multibanco. Ainda era tudo a cheques. Quem tinha, eu por acaso tinha dinheiro no bolso, eu tinha mania de andar, por acaso agora tenho pouco dinheiro, mas tinha mania de andar sempre com dinheiro no bolso, e tinha bastante dinheiro e emprestei aos meus colegas. Emprestei ao Matos Simões e ao Rocha de Sousa, na altura, porque eles ficaram sem dinheiro. O que é que isto aconteceu? Isto é um pormenor, esta coisa dos bancos fechados, mas foi uma situação dramática, porque as pessoas que tinham muito dinheiro e que viram que o seu mundo ia ruir, assustaram e fugiram para a Espanha. Aproveitaram aqueles dias logo, fugiram para a Espanha. E muitos depois de Espanha, como sabem, foram para o Brasil. E a minha sogra, por exemplo, telefonou a esse artista, tinha encomendado um quadro, disse: olha, desculpe, nós estamos sem dinheiro, está tudo fechado, estamos sem dinheiro, não sei o que é que vai ser agora, para a frente, ficaram alarmados, não é? Quero que vou desistir da encomenda que fiz. E como ela, todas as pessoas. Isto é para dizer que houve aqui uma ruptura nas encomendas, nos quadros, mas esta ruptura, que parece uma tragédia, mas para nós não foi uma tragédia. Para o povo, para todos nós. Nós assim, viemos para a rua, logo a seguir ao 25 de Abril. E os artistas, as galerias fecharam imediatamente. Na segunda-feira, a terça-feira, as galerias fecharam. Judite da Cruz, Salmamed, a Tempo, a Prisma, tudo aquilo, fechou tudo. Os artistas juntaram-se na Sociedade de Belas Artes. E então juntaram-se. Qual eram os artistas assim de maior nomeada na altura? O Abel Manta, que ainda é vivo, o João não, o João, Abel Manta, o Vespeira, o próprio Niquias, e então criou-se um movimento de arte, um movimento democrático de artistas plásticos. Mas antes de continuarmos, ainda para não perder o fio ao 25 de Abril, vou pedir aqui ao professor Quaresma que me leia só 2 ou 3 frases, não quero que vocês se demorem. É este bocadinho aqui e depois na outra. Ora, isto é para ser a 2 vozes, não é? Para não ser tão monótono. Vou ler. Não, primeiro tenho que dizer, isto é um livro que sai em junho de 25 de Abril. Chama-se, como é que se chama? De súbito em Abril, 24, 25 e 26 de Abril. De súbito em Abril.
Bom dia, vou ler e depois também já me vou apresentar e fazer uma ligação com os elementos que estão ali no conjunto de slides que vocês vão ter a oportunidade de ver. Então penso que deva começar aqui, professor... as interrogações sucediam-se. Melhor, vou começar numa linha antes. Pedi uma bica, que, lembro agora, não cheguei a tomar. Isto é o autor do Quem livro. está a falar assim é o autor deste livro. Que se vai, entretanto, referir ao professor Lima de Carvalho e a outros agentes culturais, ligadamente pintores, deste período e neste dia tão efervescente como foi o dia 25 de Abril. As interrogações sucediam-se, porém, tudo se centrava na questão principal, que eram as Forças Armadas. Seriam realmente os capitães? A proclamação transmitida, que melhor poderia definir a origem do movimento, ainda que manifestamente revolucionária, não a deixava transparecer ou não a entendíamos. O empregado de mesa interrompe, avisando que a casa ia fechar. Isto era na Brasileira. Na Brasileira do Chiado. Eram ordens. As portas fechavam-se já. Saímos. Na rua passam caminhões militares, que, segundo a descrição do procedimento de Carvalho, escorregavam com as lagartas pela rua Garreia abaixo. O José Cândido traz-me a casa. No carro vinham o João Hogan e o Virgílio Domingues. Sintonizava-se o Rádio Clube. Surpreendemo-nos novamente com o género de canções transmitidas. O Lima Carvalho, este homem que está aqui, ficou no Chiado. O Júlio Pereira da Silva também. Haviam de viver de perto a grande aventura do Largo do Cá. E agora dou um salto para cerca de 30 páginas a seguir e vamos então ler aqui uma parte deliciosa que diz o seguinte. Deixo o Largo do Carmo e tento chegar ao Chiado pelas vias que me eram acessíveis. Porém, o cerco à área da Rua António Maria Cardoso, efetuado pelas forças de fuzileiros da Marinha e do Exército, não o consentia. A caminho do Largo de Camões, encontro Júlio Pereira da Silva, desgrenhado, rouco, que me grita: eu não te disse que era a Revolução? Não me deitei, diz este Júlio Pereira da Silva. Passei a noite na António Maria Cardoso, para quem não sabe, é a rua onde estava a PIR, e ainda onde ainda estão as instalações, etc, etc. O Lima Carvalho foi bestial, pá. Um pintor que andou a fazer croquis com a implantação das posições das forças da Guarda Republicana. Volto a retirar esta frase. Um pintor que andou a fazer croquis com a implantação das posições das forças da Guarda Republicana e deu-os, esses croquis, ao comandante das forças que atacava o carro. Salgueiro Maia, como saberão. Uns mais, outros menos. Outra vez o diálogo. Nunca ouvi correr, nem mesmo quando houve tiros. Não tem medo, está no local, está na intervenção pública. E desarmado. Um pintor, diz o tal Júlio, não é? E continuou, andam aí uma data de pides à solta, têm que ser caçados. E depois, pronto, continuar para fora. Bem, isto é só posto isto. Diz, Professor, agora não se importar, vou só fazer aqui um arco, uma ligação. Em primeiro lugar, agradecer à direção do Liceu Camões, acho que ainda se chama de Liceu, presumo, não é? Não, escola secundária. Pronto, mas vamos pôr aqui barra Liceu Camões. Agradecer ao professor António Cadima, o convite que fez ao Lima Carvalho e o convite que me fez a mim para estar aqui na posição de modesto moderador. E agradecer a vossa presença, obviamente que sim. Penso que muitos de vós irão futuramente ser candidatos à Escola Superior de Belas Artes, espero que vão para a nossa. Quero também agradecer a presença de dois docentes das Belas Artes, o professor António Pedro, ex-aluno e ex-docente aqui do Liceu Camões, e do professor Jorge Castanho, vosso professor, presumo também. E, posto isto, vou então fazer aqui uma breve apresentação de alguns slides, onde vem informação que eu não vou ler, porque seria muito fastidioso, cansativo. Vou só apontar a proveniência desses slides, dessas informações, para que, mais tarde ou mais cedo, aqueles que tiverem interesse em fazer uma consulta mais aprofundada do percurso do professor Lima de Carvalho e dos movimentos a que pertenceu, que obviamente não se esgotam só neste do Acre, embora o Grupo Acre hoje esteja aqui em foco, o possam fazer, enfim, de acordo com as vossas necessidades e motivações. Está aqui um currículo muito breve, com cerca de 10 linhas. Estas 10 linhas são um grão no meio de um percurso muito extenso, com muitas incidências artísticas, investigativas, de direção da faculdade, enfim, como podem
constatar aqui, em mais que uma linha de currículo, entre muitas outras coisas que o professor Lima Carvalho fez, foi ter sido presidente do Conselho Diretivo da ESBAL, agora é FBAOL, e mais do que ter sido presidente desse Conselho Diretivo, teve a grande missão, do ponto de vista, digamos, académico e de unidades orgânicas da Universidade de Lisboa, de conduzir a ex-Escola Superior de Belas Artes de Lisboa à condição de faculdade, agora pertencente à Universidade de Lisboa. Se não sabiam isto é importante saberem que estão perante o homem que fez essa transmutação. Para o bem ou para o mal, fez essa transmutação de escola para faculdade, que está agora integrada no sentido, no ensino superior artístico. Pronto, podem constatar, estão aqui várias linhas, não vou estar a ler uma a uma. Um homem do Porto, nascido em 1940, e espero que vá até 2040 ou 80. Agora estão aqui um conjunto de considerações sobre a ligação do professor Lima Carvalho à nova vigorização, um movimento muito forte e tratado aqui pelo professor Fernando Rosa Dias, era para estar presente, não sei se está, que tem uma tese de doutoramento com cerca de 800 ou 900 páginas, e há um núcleo dessa tese sobre a atividade do professor Lima Carvalho e a sua representatividade dentro do movimento da nova figuração em Portugal. Vêm aqui diversas considerações, feitas com toda a ciência e profundidade, várias, com a mesma origem, na tese do professor Fernando Rosa Dias. Podem ver isto depois com mais atenção, no fim, se quiserem, eu passo de novo, mas acho que como não é esse o objetivo principal, estarem aqui a ler texto, porque temos que escutar o professor Lima Carvalho, eu passo assim com mais rapidez, está bem? Agora, há aqui um momento de transição que o professor já vai explicar, e aqui então cá está o que foi o Grupo Acre, não é? As citações, através de citações do próprio professor Lima Carvalho, que escreve um texto, a arte e atos públicos do Grupo Acre. Bom. Agora, detinha-me aqui um pouco, porque este núcleo de informação quero parecer que é essencial para depois perceberem tudo o que o professor vai dizer. Leem bem aí, não leem? Lá atrás, conseguem ler bem? Praticamente a parte final, dias mesmo. Os propósitos do grupo, um grupo constituído por 3 artistas, Lima Carvalho, Clara Neves e Queiroz Ribeiro, uns do Porto, outros de Lisboa, isso está ali escrito, mas os propósitos do grupo, a finalidade do grupo, que depois vai transparecer em todas as atividades que vão ser descritas pelo professor Lima Carvalho, são estes. Eram romper com uma arte elitista, uma arte de câmara, uma arte agradável e morna, uma arte como forma de investimento. Isso em parte já foi dito pelo professor quando fez a descrição do cenário galerístico e investimentos em arte, etc. O grupo propunha-se defender uma arte pobre, anticomercial, inconformista, uma arte para todos, e se possível por todos. É muito curiosa esta passagem aqui que o professor nos apresenta sobre o movimento Grupo Acre, porque de alguma maneira, quando vós ides ao YouTube apresentar os resultados das vossas transformações de imagens ou musicais ou outras coisas congêneres, também estamos como cá a assistir a um fenómeno de produção artística, musical e até literária, como se todos tivessem acesso a essa mesma produção. Isso acontece agora em 2013. Pois em 74, o professor Lima de Carvalho e os seus 2 companheiros do Grupo Acre fizeram isso, só que sem as ferramentas digitais, fizeram isso assim de proporcionar isso, não é? É como se fosse um YouTube ambulante pelas vias públicas de Lisboa, faz-me entender? Portanto, as coisas têm sempre uma pré-história, e a pré-história do que vocês hoje fazem no YouTube está aqui. A pré-história no sentido nobre, pré-história, no sentido que precede os vossos procedimentos. Bom, e depois sem as imagens. Agora gostava então que o professor fizesse a articulação neste momento para depois irmos para... Ora bem, continuando ao 25 de Abril, eu queria aproveitar, eu tenho que falar do Grupo Acre, mas estou no 25 de Abril, não saio daqui, pá. Mas bem, só mais um momento sobre o 25 de Abril, porque eu fui testemunha, cada vez há menos testemunhas do 25 de Abril, não é? Porque isto vai indo. Vai indo devagar, mas vai indo. Aquela coisa, por exemplo, que se diz, a Revolução dos Cravos, é verdade, é a Revolução dos Cravos, mas no dia 25 de Abril não havia cravos. Nenhum cravo. Havia cravos nos quintais, nos vasos, mas ali na Revolução, na praça, não havia um único cravo.
Hoje há uma fantasia acerca disso, mas não havia. Que correu tudo bem, mais ou menos. Ali, na rua Garrete, houve assaltos. Assaltou-se um supermercado, o Jerónimo Martins, as pessoas roubaram tudo que estava lá dentro. E eu, como estava no carro, numa certa altura, depois de falar com o Salgueiro Maia e não sei o quê, disse, bem, vou telefonar para o Porto, porque eu ainda vivia no Porto nessa altura, e vinha todas as semanas. Vou telefonar para o Porto e tinham partido a porta de uma companhia de seguros que havia ali na esquina, mesmo ali da Rua do Carmo. Entrei para um primeiro andar para telefonar. O telefone estava ocupado por um jornalista. E eu esperei um bocado, tentei ligar, não conseguia, porque as linhas estavam todas ocupadas, como vocês calculam. Não havia telemóveis, não é? E vejo um sujeito, aquilo era uma espécie de gabinete de um diretor dos seguros, a levar um candeeiro de pé, um candeeiro bom, e estava. Eu disse, então você está a levar isso? E ele disse, é uma recordação. E saiu com aquilo, saíram com tudo, era tudo recordações naquela altura. Bem, tirando isso, aquilo, não havia ninguém no meio da praça. Eu, a uma certa altura, falei com um soldado, perguntei-lhe quem é que está a comandar. Ele disse, é aquele sujeito. Era só, eu não sabia o nome. Aproximei-me dele e eu tinha feito um croquis, como é que estavam as forças da oposição, que era a Guarda Republicana que se estava a aproximar. A Guarda Republicana estava a 10 metros, pai, como que ia aquele armário ou menos. E eu fiz um desenho, já tinha feito um desenho ao Salgueiro Maia. Mas aquilo era uma barulheira enorme. Hein? Porquê? Porque andava um helicóptero em cima a fazer baixo, a fazer uma barulheira, uma coisa. E eu aos gritos com ele. Bem, isto são episódios depois houve uns tiros para o quartel, não havia ninguém na rua, a praça estava deserta. Havia pessoas metidas dentro dos portais, cheias de medo, com pânico, aquilo desse uma grande revolução, que houvesse ali mortes, mas não houve nada, não houve grandes acidentes, aquilo correu mais ou menos. E eu nesse dia ainda, ao fim do dia ainda fui para o Porto, mas agora não interessa. Bem, dá-se o 25 de Abril. Há essa ruptura e há ao mesmo tempo o entusiasmo do povo. E como vocês sabem, a arte existe e a sua circunstância, e o seu ambiente, e o seu movimento político. As coisas não estão separadas. O que é que aconteceu? Os artistas não podiam estar fechados nos ateliês. Não havia mentalidade para estar fechado num ateliê, porque andava tudo na rua. Havia manifestações constantes. Os jornais publicavam-se 2 e 3 vezes por dia. Era a primeira edição e a segunda edição. Eram os jornais da tarde, era a Capital, o Diário de Lisboa, era o Século, não havia público, não é? Era o Diário... O Popular. Eram imensos jornais, quer dizer, todos... Hora a hora havia um acontecimento. Logo, seria absurdo os artistas estarem a pintar ramos de flores no ateliê. Ou paisagens, ou naturezas mortas. E eu, que tinha nessa altura 33 anos, tinha 3 coisas, eu e os meus colegas tínhamos 3 coisas fundamentais. Eu tinha algum dinheiro, isso era muito importante, e é por isso que eu não precisei de ajudas de ninguém. Tinha algum dinheiro, tinha vendido alguma pintura, estava a saber, tinha dinheiro, tinha 33 anos e tinha saúde. Tinha tudo junto. Os meus colegas a mesma coisa. Ora bem, eu achei, e vou já falar nos colegas do grupo, achámos que era a altura de fazer uma arte para a rua, não uma arte de ateliê, porque não dava. O momento era outro, a agitação era de tal maneira era a agitação, que o futebol ia acabando. Hein? Vejam lá o que é que foi, ninguém ligava ao futebol, os nossos jogadores tiveram que ir para o estrangeiro. O futebol ia acabando, quer dizer,
E a pintura de cavalete acabou. Acabou. Logo nos primeiros dias, nesses primeiros dias, antes ainda do grupo existir, os artistas juntaram-se na sociedade, fez-se um movimento democrático de artistas plásticos, muito dirigido pelo Partido Comunista, e então temos que fazer qualquer coisa de importante. Temos que fazer qualquer coisa de importante. E o que é que vamos fazer? E como a imaginação dos portugueses às vezes não é tanta como isso, às vezes não é tanta como isso, fomos fazer uma coisa que parece que se tinha feito em Cuba. Foi um grande painel. Ora bem, 25 de Abril, há uma grande festa no 1º de Maio, e a 10 de junho há uma festa espantosa em Belém, que os artistas juntaram para fazer um grande painel. 10 de junho há um grande painel, que eu, pronto, tive a sorte e a honra, e estava a ver se tinha aqui a fotografia disso. Tenho. Fez-se um grande painel com 48 artistas. Eu vou-me aproximar para você, isto vê-se mal, isto isto em 10 de junho. Fez-se um grande painel. Foi dividido em bocados de 1,5 m por 1,5 m, foi sorteado, e eu, por sorte e por azar, fiquei cá em cima. Fiquei... Onde é que estão as minhas coisas? Ai, meu Deus. Eu já nem me vejo aqui. Pois é. Fiquei aqui em cima, foi bom por um lado, porque estava cheio de gente, tinha milhares de pessoas cá em baixo. Milhares de pessoas. E então não me incomodava, porque eu estava lá em cima. O que só tinha um inconveniente. Era um calor tremendo. Porque estavam os projetores, isto era 10 de junho, os projetores em cima de nós, mas foi uma grande festa, foi a grande festa da pintura na altura. Infelizmente alguns dos que aqui estão já não existem, mas este movimento artístico depois fez mais coisas, com muitas discussões, com muitas polémicas, mas isto é para dizer que a pintura de cavalete, as galerias, fecharam. Fecharam mesmo. Algumas que nunca mais abriram, julgo. A Judita Projetos que não voltou a abrir, e a Arte Opinião não sei se voltou a abrir. Mas eu apercebi-me, se o Quaresma, não quero fazer de Quaresma aqui o locutor, o pivô, mas lê só os nomes assim fundamentais, que é importante. Estão aí. Lês ou consegues ler? Estamos a ver. Teresa Dias Coelho, Sá Nogueira, João Abel Manta, Júlio Pereira, Henrique António Palolo, Nuno Sampaio, Lima Carvalho, Guilherme Parente, René Bertolo, João Vieira, Jorge Martins, António Sena, Justino Alves, Eurico Gonçalves, um conjunto vastíssimo de autores, muitos deles de Júlio Pomar está aí no meio. De Júlio Pomar, muitos deles de grande renome nacional e internacional. Isto é um painel que de facto convoca todos os grandes autores do momento e que se perpetuaram até hoje, como veio aqui o professor. Este painel foi exposto aqui e acolá, foi guardado pela Secretaria de Estado da Cultura. E qual é o destino deste painel? Como sempre, Sr. Professor, ardeu. Levaram-no como recordação? Ardeu? Não! Num incêndio. Acabou! Ficou em cinzas. Foi. Estava também guardado num tubo de plástico grande. Houve um incêndio em Belém e o painel desapareceu. Como vês, foi arte efêmera. Foi arte efêmera. Bem, isto é só para dar um enquadramento que os artistas tiveram para... Então quando quero dizer nós, percebemos a situação e dissemos, temos que fazer arte de intervenção, arte para a rua. Então criei esse dito grupo Acre com 3 colegas. Lima Carvalho, Clara Menezes e Alfredo Queiroz Ribeiro. Era um grupo abrangente, ao fim e ao cabo, da parte de território, porque a Clara Menezes vivia em Lisboa,
o Alfredo Queiroz Ribeiro vivia no Porto e eu vivia nas duas cidades. Vivia metade da semana cá e metade da semana no Porto. E assim iniciamos o grupo em 1974. O grupo inicia-se, não há uma data, não há uma fotografia, não há nada. Mas foi em julho de 74. Em agosto há uma fotografia, já estamos juntos, ainda fizemos um encontro em Braga e iniciaram-se as intervenções. A primeira intervenção vai ser uma pintura na Rua do Carmo. Isto dito agora aqui em segundos é muito fácil, mas não foi fácil chegar à primeira intervenção. Exatamente, em que rua é esta? Em que rua vai ser? Tive uma grande polémica com a Clara Menezes, ela queria outra rua e eu queria nesta, e lá se conseguiu fazer isto. Mas para conseguir fazer isto não foi fácil. Eu tive que andar a medir a rua, com calma, fiz um esquema para aquelas linhas ficarem todas geometricamente certas, arranjei uma equipa, eu, a Clara e o Alfredo Queiroz Ribeiro, arranjámos uma equipa que nos foi ajudar. Éramos para aí umas 12 pessoas, porque uns faziam uma coisa, outros faziam outra, porque isto tinha que ser rápido. Porque não houve autorização para fazer isto. Não houve autorização. E eu já contei aqui ao professor e ao professor que eu próprio fiz uns sinais de trânsito e desviei o trânsito ali do centro de Lisboa, da rua de 1º de dezembro. Está na prisão. Desviei o trânsito, mas vocês podem... Mas como é que era possível eu desviar o trânsito? Sabem porquê? Porque em 74 valia tudo. Podia-se fazer tudo. Eu podia ter feito mais coisas, mas não cheguei para tudo, eu e os meus colegas, porque tínhamos uma liberdade enorme. Para fazer tudo. E então, desviei o trânsito para não calcar isto, não sujava isto tudo, não é? Isto era tinta de água e até era com uma certa espessura, porque isto eram paralelos e a tinta ficou muito bem. E como é que eu consegui esta geometria? Consegui esta geometria pelos desenhos do passeio. Eu vi mais ou menos os desenhos e marquei onde é que deviam-se pôr umas cordas que serviam de perpendiculares ao passeio. Para isto, depois tínhamos uns moldes de madeira, tínhamos o material e assim se fez. Mas as pessoas ficavam surpresas, perguntavam: o que é que vocês andam para aí a fazer, meus malandros? Andais a gastar o dinheiro dos vossos pais? Andam a gastar o dinheiro dos vossos pais, seus malandros? E depois havia o problema das cores. Tivemos um certo cuidado nas cores para que não houvesse uma conotação partidária. Não queríamos que fosse vermelho, não queríamos que fosse laranja, não queríamos... Acho que o PSD estava a nascer. Não nasce logo no 25 de Abril, não é? Nasce passados uns tempos, mas o PS e o Partido Comunista já havia. Logo, escolhemos estas cores, amarelo e um cor-de-rosa, para não ter uma situação partidária, para não ser tão partidária. Correu bem, houve alguns acidentes. Quero-vos dizer que todas as atividades que fizemos, sem autorizações, sem isto, sem apoio de nada, aconteciam sempre qualquer chatices. Havia sempre uma coisa que tínhamos que resolver no momento, que não contávamos. Antes de começarmos, perto do Nicola, eu tinha o esquema do desenho e estava a explicar às pessoas que nos iam ajudar: olha, tu e tu vais
segurar na corda e tu levas o molde e estávamos nisto e ouvimos um burburinho, isto era meia-noite, a gente começou à meia-noite, ouvimos um burburinho, o que é que foi? Eram 2 carros, os estavam abertos, tínhamos lá as tintas, os materiais, aqui, ouvimos um burburinho, um sujeito roubou a carteira a uma colega nossa. Uma recordação. Uma recordação, mais uma recordação. Roubou a carteira. Ela tinha ordenado, tinha ganho dinheiro, ainda fomos atrás da pessoa e tal. Bem, mais uma despesa. O grupo A que teve que pagar o ordenado à pessoa, porque ela precisava pagar a renda, precisava de aquilo. Bem, mas o grupo A que não tinha problemas de dinheiro. Nesse momento não tinha. Esta manifestação correu bem, teve apoio de alguns jornais, e quero aqui ressalvar ou elogiar o Expresso. O Expresso simpaticamente deu notícias pequenas, mas com simpatia. Helena Vaz da Silva, não sei se ouviram falar, você não conhece, era uma jornalista da primeira fase do Expresso, apoiou. O Ernesto Sousa também apoiava. Havia o jornalista da rua, de reportagem, brincava, chamam-nos troca-tintas, pintores não era de paredes, mas de rua e tal, mas correu razoavelmente bem. Podemos dizer, foi a que teve mais importância plástica, porque algumas foram tão especiais, tão efêmeras, tão virtuais, que não há nada. Infelizmente isto é verdade, não há quase nada. A segunda, saltando, havia aqui coisas para ler e não sei o quê, a segunda intervenção, já foi esta intervenção foi esta que eu acabei de ler foi em... Foi a primeira, sim. Esta foi em agosto, não é? 5 de agosto de 74. E depois a segunda intervenção vai ser então no Porto. Vai ser no Porto, deve estar aí escrito, vai ser no Porto, na Torre dos Clérigos. Também não foi nada fácil esta intervenção, porque tinha alguns riscos. Os riscos é que já não era no chão, era numa torre, era lá de cima para baixo, tinha esse que não era brincadeira nenhuma, e eu tive que, também foi sem autorização do padre, nem de nada, eu tive que estudar, e o meu colega Alfredo Queiroz, estudei os movimentos do sacristão. Andei durante uns dias a estudar a que horas é que ele comia, a que horas é que ele... para aquilo não falhar. E a por isso há um bocado falei, porque estava aqui alguém, teve que ser ao minuto para não falhar. Porque éramos também várias pessoas, aquilo não podia falhar, e eu estudei o processo. Antes da intervenção fui lá várias vezes à torre, comprei o bilhete para entrar, fui lá estudar aquilo bem. Tenho aqui um bilhete, por acaso, e este bilhete que diz aqui numa certa altura custava, vejam lá, está aqui, ó professor, é só para testemunhar, olha aqui em baixo. Tem entrada 2.500. 25 tostões. 25 tostões era dinheiro na altura, hoje é um cêntimo. Um cêntimo são 20 tostões. Não chegava a cento e meio. Um cêntimo que isto custava. Vejam as voltas que isto deu. Foi preciso comprar uma manga, uma fita. Comprámos uma fita enorme. A torre tem 70 e tal metros. Comprámos para uns 150 metros. Depois era preciso dobrá-la. Tivemos que fazer um cavalete para aquilo rolar, porque aquilo era muito pesado, teve aqui dentro de um carro. Tivemos que comprar cordas
de cima para baixo e depois de baixo para cima, que era para guiar o estandarte quando subisse. Tínhamos um sinaleiro para dizer mais para cá, mais para lá, mais para aqui, mais para lá. Eu fui lá para cima e eu, a professora Clara e um rapaz novo, o Alfredo está aqui, o Alfredo, este como é que se chama, o Pedro Rocha e outros ficaram cá em baixo a fazer as ligações. Tudo isto em pouco tempo para o Saxão não nos apanhar. Senão aquilo abortava ali naquele momento, não é? Foi difícil fazê-la subir. Eu estava lá em cima, estava combinado ao meio-dia em ponto, chegavam os 2 carros com os materiais, e eu tinha que lá de cima lançar as cordas para a base da torre, que era para eles atarem aquilo a uma espécie de haste que segurava, vê-se ali, não é? Mais ou menos, ainda não estava. Havia aqui uma haste que segurava o rolo da fita. Aquilo, pronto, lá foi levantando, tínhamos uns sinaleiros à frente, aquilo, o público começava pasmado a olhar para aquilo e tal, aquilo subiu. Era uma heresia. Era uma heresia. Era mais do que isso. Bem, aquilo subiu com dificuldade, porque houve uma coisa que não se pensou totalmente bem, que foi o problema do vento. Começa a haver um bocado de vento e aquilo começa a dar um... Eu estava a ver que aquilo ia falhando, mas felizmente conseguiu-se levar aquilo. Eu chamei mais uma pessoa ou outra acima da torre e conseguiu prendeu-se a fita. Fiquei contentíssimo de um grande esforço, de um grande perigo, porque eu estive em cima da balustrada da torre, podia vir lá abaixo, felizmente não vim, não tinha vertigem, podia vir cá abaixo e tal, não vim, porque estava muito lá em cima, estava muito lá em cima. E quando, agora reparem nesta coisa, e quando aquilo fica preso, e eu vejo a fita por causa do vento a rasgar. A fita começa a rasgar, deixa, não tenho aqui um papel, bem, começa a rasgar assim, um ponto. E eu desci à pressa, magoei-me, como tu sabes, magoei-me lá, como sempre magoo-me nas intervenções, parti a cabeça, bati com a cabeça lá numa coisa, de um ferro, ao descer a torre, cá em cima, magoei-me, e venho cá abaixo e disse, vamos já embora, porque eu nem queria estar lá, aquilo era de tal maneira desastroso, porque se a fita cai, cá em baixo há um movimento enorme de automóveis, autocarros, na altura ainda havia elétricos, aquilo ia por cima dos carros, do que fosse. E eu, deixa fugir daqui, vamos já todos embora daqui. E saímos ali, com este desgosto, a fita está a rasgar lá em cima, estava a rasgar. Fomos para o centro, para a Boa Vista, não sei se alguém conhece o Porto, para o Jardim da Boa Vista comer, para um restaurante, não era uma tasca, mas também não era um restaurante luxo, era um restaurante médio. E eu ia luxo, e quando vamos entrar, já te contei isto, quando vamos entrar no restaurante, tinha porteiro, o restaurante, abriu-nos a porta, faz favor de entrar, o homem olhou para mim e disse assim, desculpe, tiveram um acidente automóvel, foi? Tiveram um acidente, um desastre automóvel. Não, pronto, obrigado. Bem, comemos, desanimadíssimos, que a fita, àquela hora já... Acabámos de comer, e alguém disse, vamos ver a fita, não vamos, bem, e fomos. Aquela curiosidade, não é? Como é que se diz? O criminoso vai ao lugar do crime, sim, volta. Volta ao crime, volta ao lugar, e fomos ao lugar. Quando chegámos lá, a fita estava em pé. Estava lá em cima, E agora sabem o que é que aconteceu? Nunca mais caiu. Nunca mais caiu. Esteve lá um mês e tal, não caía.
um milagre, não caía. Até que nós, uma certa altura, fomos lá falar com o sacristão. Olha, nós vinhamos cá, o que é que os senhores querem? Tal, aquelas coisas. Vinhamos tirar a fita, pai, não sei o quê. O padre já mandou tirar a fita. Mas eu disse, olha, tirei a você. Ele queria que eu fosse tirar a fita. Tirei você. Bem, tiramos a fita. E dissemos ao homem, então você quer um bocado? Quero. Dá-me jeito para apanhar da azeitona. E nós demos a fita. Era 100 e tal metros, 130, 140 metros. Dá-me jeito. Ele ficou todo contente e disse, sabe, nunca ganhei tanto dinheiro como agora com isto da fita. Porque era ele que vendia os bilhetes para entrar na torre. Porque aqui vem nos jornais fotografias, não é? Aqui há muitas fotografias. Aumentou a venda dos acessos à torre. À torre. Há muitas fotografias sobre a torre e não sei o quê. E pronto, e foi um êxito. Estas coisas, eu estou a contar o facto, mas isto era acompanhado sempre, há aqui comunicados, depois podem ler mais tarde, comunicados a justificar porque é que estávamos a fazer aquilo. Não era gratuito, é uma intervenção, é uma valorização do monumento, é chamar a atenção para um monumento que os portuenses têm muito orgulho. Eu também tenho. Eu tenho muito orgulho na torre, e aí há 4 ou 5 anos houve uns inquéritos, umas carrinhas no Porto, em Lisboa, quais são os monumentos, o monumento mais importante em Portugal. E eu pus a Torre Escleve. Porque gosto da torre porque está muito bem desenhada. Tem uma boa produção e tem outra coisa. Foi uma torre desenhada por um senhor chamado Nicolau. E quem era esse senhor? Era um pintor. O Nicolau Nazoni vem para o Porto como pintor de azulejo, que depois faz arquitetura. Porque na altura não havia cursos de arquitetura, não estão a compreender. Quase que nem de pintura havia, mas não havia cursos de arquitetura. E ele, pintor, torna-se arquiteto, e um grande arquiteto no Porto, que não fez só a torre, como vocês colocam, fez palácios, fez a igreja de Matosinhos, fez muita coisa. Bem, isto é para dizer que entregamos um comunicado. O comunicado era um miúdo que entregava o comunicado, um miúdito assim, que eu tenho fotografias dele. Quem era esse miúdo? Era o filho do Queiroz Ribeiro, que hoje é advogado, um advogado conhecido no Porto, que andou a entregar o comunicado. Isto foi a segunda intervenção. A terceira intervenção, Sr. Professor, qual foi a terceira intervenção? Diploma. É o diploma. Repartição de assuntos artísticos, artistas encartados. O diploma, o que é que foi? Dentro da nossa filosofia, que a arte é de todos, é feita para todos e de todos, e dentro de um espírito que todos nós somos um bocadinho de tudo. Ora, vamos lá ver. Está aqui pessoas que me conhecem bem. Eu faço jogging, também corro, mas não sou um corredor, não é? Não tenho as potencialidades que teve o Carlos Lopes, nem uma Merda, mas corro. E também escrevo, mas também não sou um escritor. E nas artes também as pessoas podem fazer as coisas sem ser um artista profissional, não é? Logo, dentro desse espírito, eu achei que todos tínhamos o direito. Aqui não há os artistas e os não artistas. Cada um tem as suas artes, tem as suas maneiras de ver. E então pensamos fazer uma repartição pública que entregasse diplomas a quem quisesse. E era o Grupo Acre que assumia a responsabilidade de passar o diploma. Fizemos uma repartição pública na Galeria Opinião, ali perto da Cervejaria Trindade. Editamos um diploma que nos custou
dinheiro, serigrafia. Uma serigrafia que nos custou dinheiro. Fizemos cartazes, eu tenho aqui uma fotocópia. Mas, vamos lá ver, mais ou menos isto. Eles tinham cores, isto é que é uma fotocópia. O clima de artista entrega na Galeria Opinião, Rua Nova da Trindade, de 23 de janeiro até 5 de fevereiro. Ou seja, durante cerca de 12 dias procedeu-se ao ato nesta repartição de assuntos artísticos, de entrega de diplomas a artistas que a partir desse momento passavam a estar encartados. Fizemos um decreto-lei, dizer todas as pessoas têm direito a ser artistas, por isto, por esta razão e por aquela. E o objeto é esse que aqui está. Está ali. E eu escrevia, tentava escrever com uma letra francesa, o nome da pessoa, quem é que está aqui? Raija. Não sei se tu conheceste, ainda conheceste. Era uma aluna das Belas Artes que foi buscar. Este está aqui, ou eu me enganei no nome dela, porque ela tinha um nome difícil de traduzir, porque ela era finlandesa, não é? Lembras-te dela? Pronto, e nós assinávamos, ou eu ou a professora Clara, ou isso assinávamos em baixo. Felizmente houve aqui um erro qualquer e este ficou, porque senão não tinha nenhum. Muita gente foi buscar o diploma e agora, ainda há um bocado estava aqui a falar com o professor António Pedro e estava a dizer esta coisa espantosa. Eu estava lá na repartição, que aquilo abria e fechava, eu tinha que manter a repartição aberta, para não ser como publicado. Eu estava lá a manter a repartição aberta e apareciam lá pessoas a dizer assim, olha, vinha cá a ver se era possível passar-me um diploma, porque o meu filho toca piano e toca muito bem, eu acho que ele merece, quer dizer, acreditando piamente que aquilo era verdade. O diploma custava 20 escudos, que era 20 valores. Tinham todos 20 valores. O diploma em si custava muito mais que 20 escudos, não é? Custou 50 escudos, ou 60 escudos, já não me lembro. Não é? Era uma serigrafia. Era uma serigrafia, era um processo manual e não sei o quê. Eu tenho por acaso aqui um... Depois queria que me lesse essa frase. Eu tenho aqui um também que... Tenho aqui. Cá está, um original. Um original. Também está aqui porque tem um erro qualquer do Samuel. O Sam, alguém conheceu o Sam? Tu conheceste o Sam? O Sam era um humorista que fazia uma banda desenhada no Diário Notícias, depois do Público, e o nome dele não era Sam, era um pseudónimo. Ele era Samuel, não sei o quê. Mas tem aqui uma frase aqui à volta em latim. Tem aqui uma frase em latim, que eu não sabia latim, mas pedi para me traduzirem, e o professor vai ler, que é engraçado. Está a dizer, se desejares que a tua fama esteja em lugar célebre, tem os olhos muito atentos e o ânimo sagaz. E agora, eu gostava que lesse, se fosse possível, aqui só, do Grupo Acre, e depois vou contar uma história acerca disso. Fizemos um decreto-lei para justificar o diploma. Grupo Acre, Decreto-Lei número 1/75 de 15 de janeiro. Ser artista é uma maneira de estar na vida, não é uma profissão. O artista não é um ser privilegiado com capacidades especiais. Pertence à elite da cultura, detentora do monopólio da criatividade. Pertencente, melhor dizendo. Pertencente, não é esse sujeito, portanto, com capacidades especiais, pertencente à elite da cultura, detentora do monopólio da criatividade. Pelo contrário, o artista é uma pessoa como todas as outras que têm, como ele, o direito integral de falar do mundo, dos homens e das coisas, de fazer arte e de produzir também o seu discurso cultural. Nestes termos, usando da faculdade conferida pelos estatutos do Grupo Acre, este decreta e promulga para valer como lei o seguinte: artigo 1. Não há a profissão de artista. Artigo 2. Todos têm o direito de ser artistas. Artigo 3. A arte é de todos, feita por todos e para todos. Visto e aprovado pelos membros do Grupo Acre, depois assinado pelos próprios, promulgado a 15 de janeiro de 1965, publique-se. Mas há aqui um aviso, não quero estar a amassar com isso. Só quero dizer que mais tarde, eu nos anos 70 e tal, 70, fui para a Sociedade de Belas Artes, ao Conselho Técnico da Sociedade de Belas Artes, na Barata Salgueiro, que vocês já ouviram falar. E a uma certa altura recebi lá uma proposta que vinha de Paris
para que se criar a Associação dos Artistas Plásticos. Isto não tem nada a ver com o Grupo A, isto é uma à parte para justificar um bocado o que está aqui. E nesse anúncio para a sociedade criar a Associação de Artistas Plásticos, dizia lá, a uma certa altura, o que era um artista plástico. Era todo aquele que tem um curso de artes, todo aquele que vive à custa da arte, todo aquele que já fez, não sei, 3 ou 4 exposições, todo aquele... E o último artigo é que era engraçado. Era todo aquele que nunca fez nada. Que nunca expôs, que nunca fez absolutamente nada. Mas os colegas de artistas o consideram artista. E então esse pode pertencer à sociedade. E este artigo, e este diploma vem um bocado ao sabor disso. Todos podem ser, logo que o Grupo A, que neste caso O reconheça como tal. os considerasse. Só mais um à parte sobre este diploma. Uma certa altura, já não é a primeira vez na minha vida, fui chamado à direção da Escola de Belas Artes. Pelo professor Ferreira, que eu andava a brincar com fogo. Não tinha nada que andar a brincar com diplomas, que isso era uma coisa muito séria. E eu tentei-me justificar, professor, desculpe lá, isto não é nada contra a escola, não sei o quê, mas você está a brincar com coisas que não deve brincar, e não sei o quê, isso não há direito, está bem. É só para dizer que isto às vezes tinha algum o reverso da medalha. Mas pronto, correu bem, e foi um êxito também, porque eu tinha aqui uma lista, houve imensas pessoas que foram requisitar o diploma, de tal maneira que se esgotaram, e que fiquei com alguns, porque tinha erros, não? Bem, eu tinha o meu, mas como sempre, eu perco os diplomas, não sei dos diplomas, olha, eu não sei onde é que tem, bem, perdi isso, não sei, não perdi, mas depois... Não está a lista. Bem, não interessa. Esta repartição pública, que foi feita com muito cuidado, fizemos um tabique, fizemos uma secretária, pusemos horário, serviço, eu estava lá dentro, isso tudo. O Batarda escreveu num jornal que havia na altura um artigo enorme a desancar naquilo. Umas coisas estavam bem, outras estavam mal, e depois falou naquele artista, está aqui o Rosa Dias que sabe tudo destas coisas, falou naquele artista italiano Manzoni, que havia ali uma certa cópia, não havia nada, ele não percebeu. Continuam a dizer isso, há historiadores que continuam a dizer isso. Mas eu Mas a pessoa não concorda com isso. não concordo, e não queria falar no assunto. Mas fala! Não queria falar no assunto, porque não sei se é conveniente falar no assunto, mas se continuam pessoas a dizer isso, que eu não sei se continuam, mas se continuam, é um erro crasso dizer isso. Sabem porquê? Ora, vamos lá ver se eu me sei explicar. Isto fica aqui entre nós, não quero que a direção desta escola ouça o que eu vou dizer. O Manzoni faz coisas espantosas que eu gosto imenso. Fez uma coisa que é a maior escultura do mundo. Sabes como é? É um pedestal que tem escrito o mundo, de pernas para baixo, é como o pedestal fizesse assim e o mundo ficava todo no pedestal. É a maior escultura do mundo, é ou não é? Estás a perceber a ideia? E fez outras, regou a água, não sei o quê, fez outra coisa. E fez uma coisa, que é, fez uma lata de conserva com merda de artista, escrito com todas as palavras, fechada como se fosse papier. Ora bem, a filosofia que o Manzoni põe nisto é a exaltação do artista, porque até a porcaria do artista deve ser guardada, não é? A exaltação do artista não é. A nossa era ao contrário, todos são artistas. É exatamente o contrário da filosofia que estava no Manzoni. Manzoni diz, o artista é tão importante, que até a porcaria que ele faz tem que ser conservada. E eu digo o contrário, o artista não é importante, porque todos somos artistas. Logo, só quem não percebe isto é que pode
continuar a dizer, Claro. bem, seja. Muito clara esta diferenciação de território. Eu não queria falar de nisso, trabalho. por causa- Não, mas fez muito bem a falar. Ora Ora, bem, agora se calhar fazíamos a transição diz lá. para o projeto das Caldas da Rainha, Sim. acabávamos com o sebastianismo. Diz agora, na altura, Não, a designação era não era correta, intervenção urbana, com todas aquelas manifestações. Obviamente que é um testemunho muito forte, vivo e atual, porque vocês percebem muito bem, através do que o professor diz, as repercussões que aquilo que foi realizado tem no nosso presente, e no vosso também tem, podem ter a certeza absoluta. Mas muito obrigado, professor, obrigado ao professor António Cadima, obrigado ao professor e obrigado a vós. Isto é uma parte só de Lisboa. Obrigado pela vossa presença.